Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O aeroporto Kennedy fervilhava de viajantes apressados, malas de rodinhas e anúncios metálicos ecoando pelo ar. Em meio a essa agitação, Amara Johnson, uma mãe negra de 27 anos, caminhava cautelosamente, com seu bebê adormecido no ombro. Ela havia economizado por 2 anos para esta viagem, apresentar seu filho à família que não via desde o início da pandemia. No balcão, a comissária de bordo Lindsay Carter, conhecida por seu sorriso mecânico e impaciência mal disfarçada, digitava nervosamente em seu teclado. Assim que Amara se apresentou, Lindsay ergueu o olhar com um desdém tão evidente que 2 passageiras atrás dela trocaram olhares constrangidos. Próximo. Sua voz cortou o ar como um chicote. Amara aproximou-se delicadamente com o bebê se mexendo levemente. Olá, estou aqui para fazer o check-in do meu voo para Atlanta. Lindsay olhou Amara de cima a baixo e depois estalou a língua. Mostre-me seus documentos, se você os tiver. O comentário a magoou, mas Amara, acostumada a humilhações sutis, respirou fundo e com calma. Ela estendeu o passaporte. Lindsay o pegou como se estivesse segurando um objeto sujo. Este documento está danificado. Você não pode viajar. Amara saltou. O passaporte era perfeitamente válido. Com licença. Ele está bem. Senhora, a senhora está mentindo. Não desperdice o tempo das pessoas comuns que estão atrás da senhora. A palavra normal ressoou como um trovão. Uma mulher atrás de Amara protestou. Seu comentário é inapropriado. O passaporte está perfeitamente normal. Lindsay ergueu subitamente a mão para silenciá-la, mas foi em direção a Amara que a raiva se voltou. Eu te disse que você não vai embarcar. E num gesto repentino e descontrolado, sua mão caiu com força na bochecha de Amara. Um silêncio sepulcral tomou conta do aeroporto. O bebê começou a chorar. Amara, em choque, sentiu as pernas tremerem. A poucos metros de distância, um homem que observava a cena, com o celular na mão, fez um movimento brusco. Seu rosto empalideceu. Meu Deus, preciso ligar. Agora. Ele discou um número. Ao primeiro toque, alguém atendeu. Senhor? O senhor precisa vir imediatamente para o Terminal 2. É urgente. Muito urgente. Poucos segundos depois, o rosto de Lindsay se fechou. Ela acabará de atacar a pessoa errada. Um simples telefonema mudará seu destino. O choro do bebê ecoou entre as paredes de vidro do terminal, enquanto Amara permanecia imóvel, com a bochecha ardendo, os olhos cheios de lágrimas e choque. Era como se o tempo tivesse parado. Os passageiros próximos já não sabiam se deviam intervir, filmar ou simplesmente compreender o que acabavam de presenciar. A comissária de bordo, Lindsay, respirava com dificuldade, como se de repente se desse conta do que acabará de fazer. Sua ação fora impulsiva, movida por uma arrogância e um desprezo que geralmente escondia sob uma aparência de profissionalismo. Mas desta vez ela cruzara uma linha invisível. Você me bateu, sussurrou Amara com a voz embargada, mas firme. Vários viajantes se aproximaram dela. Uma mulher colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Senhora, nós vimos tudo. A senhora não está errada. Um homem furioso apontou o dedo para Lindsay. Você agrediu uma cliente. E o bebê dela. Você está doente ou o quê? Lindsay tentou manter a compostura. Ela me provocou. Ela me desrespeitou. Você não sabe a história toda. Mas os olhares ao seu redor eram avassaladores. Outro passageiro acrescentou. Você mentiu no passaporte dela e a humilhou. Nós ouvimos você. Amara queria responder, mas a garganta apertou. Ela apenas tentou acalmar o filho, que chorava copiosamente, aterrorizado com a violência da cena. Ela acariciou a cabeça dele, sussurrando. Vai ficar tudo bem, meu amor. Mamãe está aqui. Entretanto, o homem que fizera a ligação momentos antes aproximou-se dela. Alto, impecavelmente vestido, com distintivos oficiais ao redor do pescoço. Sua expressão mudará. Uma mistura de raiva fria e genuína preocupação. Senhora Johnson? Perguntou ele suavemente. Amara ergueu os olhos, surpresa. Sim, como? Ele assentiu com a cabeça. Peço que fiquem aqui. Uma equipe está a caminho. E não se preocupem com mais nada. Absolutamente nada. Lindsay franziu a testa. Com licença, quem é você? Você não tem o direito de se intrometer em... O homem a interrompeu num tom gélido. Eu sou Daniel Pierce, diretor de operações internacionais da empresa. E você acaba de cometer um erro extremamente grave. Lindsay empalideceu e deu um passo para trás. Diretor, você... Não diga nada, respondeu ele com voz ríspida. O que você fez foi filmado de todos os ângulos.
Você não só agrediu uma cliente vulnerável, como também colocou um bebê em perigo. O silêncio tornou-se pesado novamente. Amara sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez desde o início do incidente, ela se sentiu protegida. Daniel se virou para ela. Senhora Johnson, fui avisado porque seu nome não é desconhecido para a gerência. Amara piscou perplexa. Por quê? Eu não entendo. Daniel estava prestes a responder quando, de repente, uma equipe de segurança e 2 gerentes seniores invadiram o terminal. E o que aconteceu em seguida mudou o destino de todos. As portas automáticas abriram-se abruptamente e 3 seguranças uniformizados avançaram em direção ao balcão, seguidos por 2 gerentes seniores vestidos com ternos escuros. A atmosfera no terminal tornou-se eletrizante. Dezenas de viajantes observavam em silêncio, como se estivessem assistindo a uma cena de filme. Lindsay, petrificada, recuou até encostar na parede. Tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam. Uma das executivas, uma mulher com os cabelos grisalhos impecavelmente penteados e presos em um coque, falou com uma voz gélida. Onde está o funcionário que agrediu o cliente? Todos os olhares se voltaram para Lindsay. Ela gaguejou. Não é o que você pensa, ela. O executivo levantou a mão. Silêncio. Já vimos os vídeos. Então ela acrescentou, dirigindo-se a Daniel. Senhor Pierce, obrigado pela rápida transmissão. Daniel respondeu com um simples aceno de cabeça, antes de se virar para Amara, com o rosto imediatamente suavizado. Senhora Johnson, lamentamos profundamente. O que a senhora acabou de vivenciar é inaceitável. Amara, intimidada por tanta atenção, abraçou seu bebê com força. Eu só quero ir para casa. Era só isso que eu queria. A mulher com o coque aproximou-se dela. Você voltará para casa nas melhores condições possíveis. Primeira classe, com escolta. Mas primeiro, ela colocou a mão respeitosamente no antebraço de Amara. Gostaríamos de esclarecer algo. Seu nome acionou um alerta interno. Amara franziu a testa. Um alerta? Por quê? Eu não fiz nada. Daniel ajoelhou-se ligeiramente para ficar à altura dela, sem demonstrar qualquer arrogância. Porque seu marido, Senhora Johnson, é o general Marcus Johnson, diretor das Forças Federais de Segurança Aeroportuária. O silêncio caiu como uma bomba. Vários passageiros murmuraram entre si. Alguns pegaram seus celulares para verificar algo, outros se viraram para Lindsay, atonitos. Amara sentiu seu coração parar. E Marcus? Você quer dizer que Marcus foi avisado? Daniel assentiu com a cabeça. O homem que você viu fazendo uma ligação mais cedo não contatou apenas a gerência. Ele contatou o gabinete do general pessoalmente. Lindsay engoliu em seco ruidosamente. Parecia prestes a desmaiar. De repente, um guarda de segurança recebeu uma mensagem pelo rádio. Ele empalideceu. Senhor Pierce, o veículo do general acaba de chegar. Está entrando no terminal. Um arrepio percorreu a plateia. O executivo com coque suspirou. Que Deus ajude esta anfitriã. Lindsay chancela. O general. Aqui? Por causa dela. Por este momento. Foi só um tapa. Só. Daniel a interrompeu bruscamente. Você agrediu a esposa do chefe da Segurança Federal e colocou o filho dele em perigo. Só um tapa, não existe nesse contexto. Amara, por outro lado, sentiu seu coração bater tão forte que pensou que ia desmaiar. Ela nunca tinha visto o marido numa situação de emergência. Menos ainda quando se tratava de sua família. Alguns segundos depois, um homem corpulento em uniforme oficial caminhava rapidamente pelo terminal. Seu rosto estava fechado, seus olhos ardiam com uma raiva fria e controlada. O general Marcus Johnson havia chegado, e tudo estava prestes a explodir. O som das botas do general Marcus Johnson ecoou pelo terminal como um tambor de guerra. Os viajantes instintivamente se separaram, formando um corredor humano. Alguns filmavam, outros prendiam a respiração. Ninguém jamais vira um oficial de alta patente como ele entrar em um terminal civil daquela maneira, com uma expressão de tamanha frieza e determinação. Marcus avançava com passos pesados, seu uniforme impecavelmente alinhado, o olhar fixo à frente, negro de raiva. 2 agentes federais o seguiam de perto, mas nenhum ousava andar ao seu lado. Era um leão que viera reclamar o que era seu. Quando ele viu Amara, sua expressão mudou. Ele correu em direção a ela, esquecendo-se completamente das câmeras e dos olhares ao seu redor. Amara, você está bem? Ele te machucou? E o bebê? A voz do general tremia. Ele era um homem acostumado a situações explosivas, a ameaças armadas. Mas ver sua esposa com as bochechas vermelhas, segurando o filho que chorava, o despedaçou imediatamente.
Amara, tomada pela emoção, finalmente deixou escapar todas as emoções que vinha reprimindo desde o início. Ela se atirou contra ele e rompendo em soluços. Marcos, eu estava com tanto medo. Ele a abraçou com força, acariciando a cabeça do bebê que ainda chorava. Ao redor, reinava o silêncio absoluto. Então, lentamente Marcos ergueu a cabeça. E seu olhar recaiu sobre Lindsay. A jovem anfitriã, pálida como um fantasma, deu um passo para trás. Era como se todo o calor tivesse se esvaído de seu corpo. Ela tentou gaguejar algo. General, é um mal-entendido, Ele deu um passo à frente. Sua aura por si só era suficiente para fazer o ar ao seu redor vibrar. Você bateu na minha esposa. Cada palavra era deliberada, fria, precisa. O tipo de tom que deixava os criminosos em estado de choque só durante o interrogatório. Lindsay balançou a cabeça em pânico. Ela está mentindo. Ela foi agressiva. Eu tive que me defender. De repente 3 passageiros se colocaram entre ela e o general. General, já vimos de tudo. Ela está mentindo desde o início. E ela bateu naquela senhora sem motivo nenhum. Um quarto homem levantou o telefone. Eu tenho a gravação completa. O executivo com o coque acrescentou calmamente. General, a investigação interna já está em andamento. As provas são esmagadoras. Marcos respirou fundo, como se tentasse conter uma raiva capaz de devastar todo o terminal. Ele se virou para seus agentes. Retirem essa funcionária do terminal imediatamente. Ela responderá pelas medidas legais cabíveis. Os policiais se aproximaram. Lindsay explodiu em fúria. Não. Eu vou perder meu emprego. Eu não queria, foi só que... Não foi justo, respondeu Marcos sem elevar a voz. Você agrediu uma mãe, colocou um bebê em perigo, usou insultos discriminatórios e abusou do seu cargo. Você perdeu tudo no momento em que levantou a mão. Amara desviou o olhar, agarrando o bebê aos braços. Os policiais agarraram Lindsay pelos braços para levá-la embora. Ela se debateu, gritando. Isso é injusto. Eu não sabia quem ela era. O general olhou para ela uma última vez. Você não precisa saber quem ela é. Você deveria saber como um ser humano se comporta. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Lindsay foi levada embora, seus gritos ecoando pelo terminal. A calma retornou gradualmente. O general pegou na mão da esposa. Você vai voltar para casa comigo. E ninguém nunca mais vai fazer isso com você. Nunca. Amara assentiu com a cabeça, com os olhos ainda marejados. Mas o que Marcos não sabia? Essa história estava prestes a ir ainda mais longe. Porque o vídeo do incidente tinha acabado de ser publicado. E em menos de 10 minutos, a notícia viralizou nas redes sociais. Assim que Lindsay foi escoltada para fora do terminal, um jovem estudante, tremendo de emoção, mostrou seu celular em voz alta. Olha só, o vídeo já viralizou. 10.000 visualizações em 5 minutos. Em questão de segundos, uma onda de notificações soou por todo o terminal. Os passageiros mais próximos ergueram seus dispositivos, surpresos. Ainda está subindo. E 50.000 visualizações. E a mídia está começando a falar sobre isso. Amara, ainda aconchegada junto a Marcos, ergueu timidamente os olhos. Eu não pedi nada disso. Marcos acariciou o rosto dela. Eu sei. Mas o que você passou merece ser mostrado. Ninguém merece ser humilhado dessa forma. Enquanto isso, a equipe da companhia aérea corria de um lado para o outro. O gerente com o pãozinho dava ordens rapidamente. Inicie o processo disciplinar. Prepare a declaração oficial. E revogue imediatamente o acesso da funcionária Carter ao sistema. Ela está suspensa por tempo indeterminado. Daniel Pierce, o diretor de operações, acrescentou em tom firme. E envie as imagens para o departamento jurídico. Eles iniciarão um processo completo. Um segurança retornou ao grupo. General, a imprensa já está do lado de fora do aeroporto. Eles querem uma declaração. Marcos fechou os olhos por alguns segundos e depois suspirou. Não farei nenhuma declaração até que minha esposa e meu filho estejam em segurança em casa. Ele se virou para Amara. Você está pronto para ir embora? A escolta está chegando. Mas antes que pudessem se mover, uma mulher de meia idade, passageira e testemunha, deu um passo tímido à frente. Senhora Johnson, eu só queria lhe dizer que a senhora é incrivelmente corajosa. O que a senhora passou, nenhuma mãe deveria ter que passar por isso. Amara sentiu os olhos se encherem de lágrimas mais uma vez. Obrigado, muito obrigado do fundo do meu coração. Um segundo passageiro gritou. Você merece justiça. Uma terceira pessoa acrescentou. Estamos com vocês. Em pouco tempo, uma onda de aplausos percorreu o terminal.
Um apoio espontâneo e sincero que ecoou por todo o ar. Amara levou a mão à boca, perturbada. Marcos a abraçou delicadamente. Viu? Você não está sozinho. Em seguida, os agentes abriram uma passagem para escoltá-los até a saída VIP. Mas quando chegou a hora de atravessar as portas, um policial correu até lá, ofegante. General, acabo de ser informado que o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações. E o próprio presidente solicitou um relatório imediato sobre o incidente. Marcos ficou paralisado. O presidente? Já? Sim, senhor. E a sede global da empresa está exigindo a demissão imediata da comissária de bordo. Estão até falando em revisar as políticas de treinamento. Amara não conseguia acreditar. Ela, apenas uma mãe que tinha vindo pegar um voo para Atlanta, esteve no centro de um tsunami midiático. Marcos colocou uma mão protetora nas costas dele. Não importa o que aconteça lá fora. O que importa é você e nosso filho. Eles finalmente saíram em direção à área VIP. 2 SUVs pretos os aguardavam, com os motores ligados. Antes de entrar, Amara se virou uma última vez em direção ao terminal. Ela reviveu a multidão, as pessoas que a defenderam, aquelas que denunciaram a injustiça, aquelas que choraram por ela. Então ela sussurrou. E muito obrigado a todos. As portas do SUV se fecharam. Atrás dela, o aeroporto ainda vibrava com um choque colossal. Uma nova vida estava começando diante dela. A anfitriã, ela, veria sua carreira e reputação desmoronarem em questão de horas. E tudo isso, por um tapa que ela considerou trivial.